Olá, gente. São agora 3h55 da manhã. Eu tô vindo aqui gravar esse vídeo para vocês. Desculpe, que eu não dormi a noite toda. E para trazer aqui o que o Senhor mandou, Jesus Cristo, como um alerta. Desperta tu que dormes. Hoje eu começo esse vídeo assim. E eu fui dormir, eram as 11 e alguma coisa, não lembro bem. Mas hoje eu passei o dia, só conversando com Deus, preocupada com algumas coisas da vida, da minha vida. E depois à noite uma pessoa ligou para mim e ficamos conversando. Por muito tempo eu fui deitar a quase meia-noite. Assim, eu fiz uma oração breve, assim, não foi muito extensa. Mas aí quando eu deitei, eu já senti, eu não sei explicar, mas eu sei quando tem algo diferente. E eu já senti, quando eu deitei para dormir, eu senti que tinha algo diferente. E eu ainda fiquei passando alguns vídeos para chegar ao sono totalmente. Fiquei um pouquinho na rede social olhando. E logo chegou o sono. Mas eu já senti que tinha algo diferente. Então ali eu fiz a oração. Eu estava deitada mesmo. Fiz a oração do Salmo 91. Mentalmente repreendi e fui dormir. E eu acordei com meu esposo me empurrando para eu acordar. Porque ele já sabe, quando eu fico tentando falar, eu tô numa batalha espiritual. Então ele me acorda. Então quando ele me acordou, eu tenho sono leve. Ele bateu em mim 2 vezes assim para eu acordar. E eu acordei. E eu querendo ainda assim continuar meu sono, e assim eu fiquei meio brava com ele, porque ele estava me acordando. Só que assim, pela primeira vez, eu não sei com que eu estava guerreando. Eu só sei que eu estava de barriga para cima e com as 2 mãos assim para cima, na cama. E eu só durmo de lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Eu nunca durmo de barriga para cima. E eu estava assim. E aí eu, ainda muito sonolenta, eu perguntei ao Senhor, por que, Senhor, da batalha? Porque ultimamente eu tenho passado muita batalha espiritual, eu tenho sonhado muito, guerreando espiritualmente, ou expulsando demônios de pessoas, ou bruxas me atacando, ou com bruxa, com bruxaria. Eu tenho sonhado muito. E eu perguntei, e quase toda noite, quase toda noite. Então, antes de eu dormir, eu tenho feito assim, tipo orações de guerra, tal, justamente para não sonhar. Eu coloquei um bloqueio, né? Eu peço um bloqueio a Deus na minha mente para que os demônios não acessem meus sonhos. Mas assim, tem sido batalhas constantes. Eu vou ver se eu sou breve nesse vídeo para poder postar, né? Para não se estender muito tempo, porque fica ruim para postar. E também para ver se esse vídeo não flopa. Gente, eu não sei com que eu estava guerreando. Eu não vi. Eu só sei que eu estava guerreando, porque meu esposo me acordou. Eu perguntei a ele por que ele tinha me acordado, só para confirmar. E ele disse que porque eu fico tentando falar, expulsar em nome de Jesus. Os demônios eu fico tentando expulsar e eu fico falando, né, dormindo. E ele já sabe porque eu estou em guerra espiritual, eu estou em batalha, ele me acorda. Então, eu não sei, pela primeira vez, eu não sei com que eu estava guerreando. Eu não vi, não sei o porquê. E quando eu pedi ao Senhor Jesus porquê dessas guerras espirituais, dessas batalhas. Então, Jesus, eu estava meio sonolenta e meio acordada.
que eu estava perguntando ao Senhor, que eu estava com muito sono. E eu perguntei ao Senhor, e o Senhor me disse, eu só vi Jesus falando comigo, dizendo assim: filha, assim como um relâmpago sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E eu me despertei. Quando eu olhei, era 0h45 minutos, 43, 45 minutos. Eu olhei logo no relógio. E eu vi que eu não tinha dormido tanto assim. E eu fiquei assustada e isso me inquietou. Me inquietou e eu não consegui dormir mais. Eu estava esperando só dar 3h40, 3h45, que é a hora que meu esposo se acorda para ir trabalhar. E eu estava esperando. Eu levantei ainda, eu fui orar, eu fui na janela, fui orar. E eu ainda senti que tinha uma presença ruim, ainda estava no meu quarto, e ali eu fui repreender. Eu repreendi porque eu ainda senti. E o Senhor Jesus, foi uma experiência eu meio acordada e eu meio sonolenta, mas eu vi Ele falando comigo. O Senhor Jesus, Ele falou, Ele disse isso. E eu entendi o porquê das batalhas que eu tenho enfrentado todos os dias. Né? Quase todos os dias, não só em sonho, mas fisicamente. Eu tenho ficado doente, eu tenho ficado doente mesmo fisicamente. E porque eu tenho feito vídeos aqui, desde que o Senhor falou comigo em sonhos, né, que eu tinha que levar a palavra, eu tenho que dar esse despertar. Então, esse vídeo aqui é para você que dorme, desperta do sono, do sono da indolência, desperta tu que dormes, né? E já se passaram 7 minutos, mas eu acho que eu vou ficar fazendo outros vídeos aqui. Gente, o Brasil tá sob uma influência terrível, uma influência maligna. É um principado que tem dominado o Brasil e a gente está numa imensa batalha, guerra espiritual. E isso está bloqueando muitas pessoas porque a gente está muito preocupado com o que está acontecendo dentro do Brasil. E não só o Brasil, né? E um dos sinais da volta de Cristo é a perseguição à igreja. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo na África, no Sudão. Está acontecendo. Os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. E são muitos, mas a mídia não está divulgando. Então, Jesus está dizendo que assim como um trovão ele sai do Oriente, um relâmpago ele sai, um trovão não, um relâmpago ele sai do Oriente e vai ao Ocidente, que está em Mateus 24 e 27, se eu não me engano. Assim será a vinda do homem, vai ser instantâneo, todo olho verá. Mas isso quer dizer que ele está falando que é como um relâmpago, ele está dizendo que ele está voltando, ele está dizendo que ele está voltando e que a gente está dormindo, a gente está no sono da indolência, a gente está preocupado com toda a situação que está acontecendo no Brasil e no mundo. E isso tem nos deixado de lado a palavra, de lado o evangelho, de lado de fazer aquilo que realmente interessa, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Jesus Cristo está voltando, então desperta tu que dormes. Ouça, né, o que o Espírito diz à igreja em Apocalipse. Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta tu que dorme do sono da indolência. Eu não consegui dormir. O Senhor não me deixou dormir. O Senhor não me deixou dormir, então eu tenho que trazer essa mensagem. Gente, vocês não têm noção do que eu estou sendo atacada espiritualmente e fisicamente. Vocês não têm noção. Eu vou tentar fazer outros vídeos. E eu não consigo fazer vídeo diariamente.
porque eu sempre estou tendo uma tipo de enfermidade, uma doença física, uma falta. Teve esses de uns 3 dias que eu passei que eu não conseguia nem pegar meu celular, nem para ver mensagem, nem para falar com ninguém, entendeu? Então, assim, eu perguntei a Deus o porquê dos ataques e o Senhor me falou. Esses são os vídeos que eu estou postando para vocês, desde que o Senhor falou que eu sou a voz daquele que clama do deserto. Não que eu seja João Batista, mas eu sou chamada para uma mensagem difícil, muito difícil, e que as pessoas, muitos não querem ouvir. Então, para você, eu nunca pedi aqui, compartilhe esse vídeo para seus familiares, compartilhe esse vídeo, curtam, porque para mais pessoas verem e despertar do sono da indolência. Se voltem para Jesus Cristo enquanto é tempo, Jesus está voltando, assim como um trovão, um raio sai do Oriente, vai ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus falou isso para mim essa madrugada, gente.